me conhece como professora, a Renata pediu isso, pediu uma foto, ela até para divulgar. Meu nome é Renata, eu sou a Renata Silveira, nós somos em duas no departamento EGE, eu sou de enfermagem perioperatória e uma das líderes do grupo de pesquisa prática baseada em evidência na saúde da USP. A gente tem um Instagram e tem um Facebook, estamos tentando trabalhar muito com a divulgação do conhecimento de como se fazer revisão e como a Renata falou, com as tecnologias. Aqui eu só trouxe para vocês, ou para estimular ou para desestimular, mas eu acredito que é para estimular, 4 exemplos de revisões que nós publicamos, revisões sistemáticas, produzidas em revistas bastante conceituadas, né? Então, quando as pessoas falam assim, nossa, a revisão é muito difícil de publicar, não, ela não é muito difícil de publicar, não. Revisão, ela bem feita, bem delineada, a gente publica em revistas muito boas. Por exemplo, eu tenho uma aqui da Supportive Cancer Care, né? Care in Cancer, tem da Latino, tem da Journal of Advanced Nursing, tem da American Journal of Nursing. Então, são todas revistas, tirando a Supportive Care in Cancer, que é uma revista multidisciplinar, as outras são todas consideradas A1 para nós de enfermagem, né? A Supportive Cancer Care, ela tem um fator de impacto de quase 3, só que para ela ser uma A1, agora tem o Qualis Referência, está mudando um pouquinho isso, mas ainda ela estava em A2 para nós. Mas só para trazer para vocês que uma revisão bem delineada, com uma equipe de pesquisa bem estruturada, a gente obtém resultados bastante importantes para nós, tá? Como divulgação de conhecimento. A Lancet tem um editorial que ela fala que há um desperdício de quase 80% no mundo todo de investimento em produção científica, e isso está relacionado muito a estudos duplicados, né, que eles foram feitos em duplicidade, estudos que tiveram erros na sua condução, e aí a gente vê a revisão como uma grande ferramenta para que antes de qualquer estudo que eu vá propor, eu identifique as lacunas, o que existe ou não, e se eu devo replicar ou não, né? Ou aprimorar aquele estudo. Então, assim, esse é um dado bastante impactante quando você fala assim, nossa, 80% do que é investido em ciência, ele não está retornando para conhecimento, para produção de conhecimento novo, mas sim de um conhecimento que não faz mudança na prática clínica, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre essas coisas. E nós trabalhamos muito com os métodos de revisões dentro da prática baseada em evidência. A prática baseada em evidência, ela quando a gente institui, né, como abordagem ou como política institucional, a implementação de evidências no cuidado do paciente. Ainda nós, da enfermagem, ou nós do Brasil, não só da enfermagem, mas do Brasil ou de alguns países latinos, ainda não temos a cultura verdadeira da prática baseada em evidência, porque o que ela diz? Ela diz que você vai fazer a síntese, né, da melhor evidência, então você vai usar, hoje a gente não chama mais de evidência padrão ouro ou gold standard, né, porque o conhecimento ele é tão dinâmico e tão rápido que um conhecimento que é considerado o melhor, ele pode ser mudado. Então, a gente chama de referência, né? Cuidado referência, naquele momento, para não ficar pejorativos. As instituições apoiadoras de revisão têm tomado muito cuidado com isso, tá? E a prática baseada em evidência, ela nasce da medicina baseada em evidência. Então, assim, que nasceu lá em 1970, com o professor Art Cochrane, que era um epidemiologista,
o sistema de saúde da Inglaterra ele é muito semelhante ao nosso, e ele queria fazer um cuidado mais efetivo para se gastar menos e se ter melhor resposta. Só que, quando se fala do cuidado baseado em evidência, você inclui o cliente. E o cliente vai ser apresentado a ele todas as opções de tratamento. E ele faz, junto com você, a escolha do que é melhor para ele. Essa ainda não é uma prática nossa, né? A gente tem uma prática até cultural diferente, mas, por exemplo, eu tenho uma colega que estava fazendo pós-doc na McMaster, que é a primeira descendente da colaboração Cochrane, ela no Canadá. E aí, lá eles tinham o médico da família. Então, ela estava falando assim, que a primeira coisa que ele pediu foi a carteira de vacina dela. E aí ele falou para ela assim, olha, o seu tétano está vencido. Você não quer tomar o tétano? Os seus benefícios são esses, esses, esses. Se você não tomar, os seus riscos são esses, esses, esses. Mas quem tem a decisão final do tratamento é o paciente. Um pouco diferente da nossa história. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, a gente foi convidada para escrever um capítulo de livro sobre revisão sistemática na enfermagem. É um livro geral, né? Um colega, um professor colega da Odonto de Bauru, e ele tem um livro sobre revisão sistemática, ele trabalha muito com estatística, é uma pessoa extremamente competente, e ele pediu para a gente falar sobre o impacto, né, de revisões sistemáticas no conhecimento de enfermagem. E aí, quando a gente foi fazer toda a revisão, a gente achou um artigo bastante interessante falando que a Florence Nightingale, né, que é a representante, né, e considerada a iniciante da enfermagem moderna, ela já fazia todo o cuidado dela baseado em evidências e observação de experimentos, né? Até o controle do ambiente que ela fazia ali na Guerra da Crimeia, no hospital de campanhas, sobre como controlar a infecção de sítio cirúrgico, quem lava a mão ou quem não lava a mão, né? Uma série de coisas, ela tinha tudo documentado. Ela fazia gráficos, ela fazia infográficos. Então, antes de pensar da medicina baseada em evidência, a Florence já tinha essa visão de que você tinha que ter um cuidado fundamentado em resultado de pesquisa. Então, é uma coisa que me deixou bastante orgulhosa de ler aquilo, de pensar que uma mulher há 200 anos atrás já pensava dessa forma no cuidado de enfermagem, né? E aí, quando a gente fala de síntese de conhecimento, uma das formas que eu tenho de sintetizar e avaliar esse conhecimento é a revisão sistemática, tá? Que é o que a gente vai falar hoje sobre as revisões sistemáticas de intervenção de saúde, tá? Então, a revisão sistemática, ela tem uma finalidade, né? A que eu estou dizendo aqui é de intervenção de saúde. Então, investigar a eficácia de intervenções na área de saúde. É um método que inclui uma busca ampla e exaustiva de estudos primários sobre uma questão clínica, e essa questão clínica, saibam vocês, revisão sistemática a gente nunca faz sozinho, a gente tem que fazer com uma equipe. Nessa equipe eu tenho que ter pelo menos 2 revisores, né? Revisor 1, revisor 2 e um revisor 3 para tirar as dúvidas. Eu tenho que ter expertise em estatística, eu tenho que ter expertise na temática, e para mim, quanto mais intimidade eu tenho, quanto mais conhecimento eu tenho sobre aquele assunto que eu estou estudando, mais clareza eu vou ter para fazer a coleta de dados dos estudos. Então, uma dica que eu tenho não proponham revisões sistemáticas sobre assuntos que vocês não dominam. Eu trabalho muito com grupos, vários grupos de revisões hoje, sistemática por algumas formações que eu fiz. Mas a gente não consegue entrar como expert em tudo, né? No tema. Então, eu dou muito assessoria, eu consigo ver aonde estão as falhas do método,
mas às vezes eu não sei sobre a temática, e aí eu sempre faço questões. Então eu tenho que ter muito claro o que eu estou estudando e qual que é a definição disso tudo que eu estou estudando, qual que é a terminologia que eu uso para esse problema, para essa minha questão clínica, para o desfecho que vai ser avaliado. Tudo isso tem que ser muito bem fundamentado no protocolo, tá? Além disso, eu vou selecionar estudos, né, com critérios claros e reproduzíveis. Então, essa é uma característica, outra característica inerente de toda revisão sistemática, ser reproduzível, né? A primeira que eu falei para vocês é uma busca ampla e exaustiva, e aqui eu vou. A gente teve uma defesa semana passada de uma revisão sistemática, e uma colega fez uma questão sobre literatura cinzenta, né? Se ela é ou não necessária, porque ela tinha assistido uma palestra que as pessoas falavam assim: olha, se você não tem avaliação por pareceres, aquele conhecimento por parecerista, né? Não passou por uma revista, não é um artigo publicado, não teria uma credibilidade. Na verdade, o ano passado eu participei de uma conferência com o professor Moher, que é a pessoa que idealizou o Prisma, tanto o Prisma P para escrever o protocolo, como o Prisma, que é o checklist para reportar, e ele falou, né, todo mundo sabe que o grande tendão de Aquiles de uma revisão é o viés de seleção, é você perder alguma coisa. Então, você tem que fazer a literatura cinzenta. Por quê, gente? Porque as revistas ainda, elas têm uma tendência, não vamos dizer todas, mas há uma tendência em focar em resultados positivos. Aqueles estudos que têm resultados negativos, que é um resultado muito importante, às vezes ele não é divulgado. E às vezes, depois da terceira, quarta ou quinta tentativa, o autor ele só deixou como resumo publicado num estudo. Então, a gente tem que fazer a busca, sim, na literatura. Nenhuma revisão é considerada sistemática se não faz a busca na literatura cinzenta. E isso de que não passou por pares para avaliação, então não tem qualidade, isso não é verdade. A Cochrane, o manual dela, fala que não faça isso. Né? Quantas teses, quantas dissertações não viraram artigo? Por que não viraram artigo? Tem um resultado lá. Esse resultado pode mudar uma meta-análise. Então, isso é literatura cinzenta. E tanto que na Scopus a gente pode fazer a busca do expert do assunto. E a gente pode contatar o expert do assunto para saber se a gente fez exaustão ou não, se tem estudo que escapou ou não. Então, isso é uma coisa que não pode deixar de existir na revisão sistemática de vocês. Hoje a gente tem várias bases, como a OpenGray, o Google Scholar mesmo, ele traz muitas revistas que não estão indexadas, mas que você publica. Ela não está no PubMed, ela não está no Scopus, ela não está na Web of Science. Isso quer dizer que não tem qualidade? Nem sempre, tá? Então, a gente tem que fazer isso. Buscar em bases de dissertações, porque às vezes a gente tem essa produção de conhecimento e não tem a publicação do conhecimento, e aí por mil motivos, e não pela qualidade, até porque quando a gente faz a revisão, a gente está propondo avaliar a qualidade desse estudo. Então, se o estudo não for bom, a gente vai demonstrar isso. Aonde estão as falhas desse estudo? Mas eu tive o cuidado de tomar atenção com o viés de seleção de estudos. Porque se eu escolher só os estudos que eu quero, eu não tenho uma revisão sistemática, eu não tenho uma exaustão. Tá? Além disso, eu tenho que ter avaliação crítica da qualidade dos estudos, e para isso eu tenho que ter ferramenta, né? Quando eu falo essa avaliação crítica, eu estou falando de risco de viés, estou falando da metodologia do estudo, como ele foi conduzido, o quanto ele é confiável ou não naquela evidência que ele apresenta, tá? E a síntese dos resultados conforme o método pré-determinado explícito. A gente
estava discutindo aí, a gente tem feito bastante encontros, eu estou fazendo uma outra especialização de revisão sistemática à distância, e o que se foi falado é que uma coisa importante, toda revisão sistemática tem que ter protocolo publicado, né, em alguma base, seja Próspero, seja, eu quero fazer uma revisão junto à Cochrane, você vai batalhar para isso, eu quero fazer uma revisão junto à Joana Brinks, você vai batalhar para isso, não são coisas simples, eu não tenho nenhuma, pretendo, a Cochrane, ela é mais meu perfil do que a Joana Brinks, mas você tem que, quando você vai dar parecer, né, de um artigo, você tem que olhar se aquilo que ele relata no artigo é exatamente aquilo que ele propôs no protocolo, ou se ele teve que fazer uma mudança do protocolo e não avisou a base que ele não encontrou aquilo que ele queria. Então, o número de protocolo não é simplesmente um número de protocolo que eu registrei, ok, mas ele me diz como é que foi planejada a condução daquele estudo. E se houve desvios, por que houve desvios? Então, eu, como parecerista de uma revisão, eu tenho que olhar isso, tá? E aí é o que eu falei para vocês, tá? De novo, é uma formulação de uma pergunta clara. Por mais que a gente fale que é claro e fale assim, olha, é óbvio, essa tarefa não é uma tarefa simples, a gente não consegue fazer do dia para a noite, a gente tem que ver se tem alguma coisa feita, se tem clareza naquilo. Hoje mesmo eu estava respondendo, eu sou orientadora de uma aluna da UEL, e ela trabalha com um assunto que não é um assunto que eu domine, mas o método eu domino. E ela publicou na Próspero, e da Próspero ela fez a publicação na BMC, que a BMC publica também. E os revisores colocaram uma série de coisas, de pontuações que corretíssimas, de que na Próspero a gente tinha descrito de uma forma muito genérica. E aí as pessoas, é um tema bastante importante, bastante atual, ela trabalha com violência contra profissionais de saúde nas instituições que eles trabalham, e a gente teve que rever tudo isso. Então, é importante, por mais que a gente ache que tem domínio, trabalhar em equipe, ter vários olhares, né? De pessoas que dominam várias coisas daquele tema, né? Não só o tema, mas como fazer estatística, como extrair o dado, como fazer a meta-análise, como usar a ferramenta do risco de viés, tudo isso é o que vai enriquecendo. Aqui eu trouxe para vocês que a gente tem duas instituições que trazem as recomendações que começaram tudo em relação à revisão sistemática, que é a Cochrane e que é a Joana Brinks. Eu não tenho nenhuma revisão dentro dessas instituições, porque essas instituições, você tem que preencher o formulário do protocolo deles, e eles vão dizer para você se eles têm interesse ou não na revisão que você está propondo, e vão publicar e te dar um suporte sobre isso. As revisões que eu faço, elas são seguindo as fases do Prisma, né? Eu sigo que o professor Moher, que é um professor da Universidade de Ottawa, do Canadá. O Canadá é um país produtor de evidências muito grande. Eles têm o grupo do GRADE lá na McMaster, tem o pessoal da Ottawa que trabalha com os checklists. Eu trabalho com o Prisma, tá? E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou desenvolver uma revisão, isso é lógico, mas nem sempre a gente faz isso, a pergunta tem alguma revisão sistemática igual a que você deseja fazer? E aonde eu vou procurar isso? Eu posso procurar no Próspero para ver se tem alguém que já protocolou a minha ideia. Eu posso procurar na Cochrane Library, né? E ver como que porque a Cochrane Library, ela me traz também protocolos que estão sendo apoiados pela Cochrane. Então, eu tenho que pesquisar isso, eu tenho que colocar no PubMed,
Porque eu vou estar fazendo um trabalho duplicado, vou conseguir publicar? Não sei, né? Com certeza não. Se ela for idêntica e eu sintetizar os mesmos artigos do anterior, tá? E aí, o que que eu posso fazer, né? Será que eu posso fazer alguma coisa melhor? Né? Será que ela está desatualizada? Será que as ferramentas usadas, houve avaliação do risco de viés? Os estudos, a estratégia de busca dessa revisão está bem delineada, está bem ampla, foi feita a seleção por 2 revisores dos estudos, com um terceiro expertise, foi feita a extração de dados por 2 pessoas, se não, se você pode fazer melhor, não, então você não faz. Mas se você pode ver todas essas lacunas e fazer melhor, então faça, porque o seu resultado pode ser muito diferente daquele publicado, tá? E só assim você vai conseguir. Eu trouxe para vocês aqui uma foto do o handbook, ele foi atualizado o ano passado, em agosto, e com isso várias coisas da Cochrane foi revisadas, várias ferramentas e várias formas de escritas. E vocês precisam ler, né? Principalmente quando a gente fala de formulário de extração de dados, eles dão indicativos, eles não dão um formulário pronto, mas eles dão indicativos dos itens necessários para serem observados, dependendo do seu tipo de revisão, eles fazem só de intervenção. Então, de intervenção, eu vou trabalhar mais com ensaio clínico, com estudo comparativo, quase experimental, depende aí da força da evidência, da certeza da evidência que eu quero, né? Não é força, mas certeza. E mudou-se várias coisas. Por exemplo, a gente trabalhava com o ROB, que é o Risk of Bias, dentro do HeavyMan, que é um software gratuito, qualquer um de vocês pode baixar. Hoje a gente tem a atualização do ROB, o ROB 2.0, que é super novo, todas as revistas estão pedindo o ROB 2.0, né? Você quer fazer o Risk of Bias, né? O risco de viés. Segundo a Cochrane, você tem que dominar esse software. Ele não está no software, você vai ter que fazer à mão e aprender com essas. Eles têm formulários, né, que nos ajudam a isso. E aqui é uma coisa, eu abro um parênteses, né? A Joana Brinks, se vocês olharem, ela tem vários formulários, mas os formulários dela não avaliam risco de viés, mas avalia a qualidade metodológica do estudo, que são coisas diferentes, tá? Na minha visão, Renata Silveira, o instrumento da Joana Brinks, ele é mais simples da gente usar. Isso para todo mundo, qualquer profissional. Eles são perguntas, eles são checklists, são perguntas menores, não é tão detalhado, né? Hoje, o Rob, ele tem pedido para você extrair do artigo aonde está aquele viés, qual que é a frase que comprova, né? Para você trabalhar como apêndice. A Joana Brink já não, eu a considero mais simples, né? E ela dá para você um score de sim ou de não. Se está presente ou não está presente, né? Aquilo, se foi descrito ou não. Então, a gente tem diferentes ferramentas e a gente tem que justificar o porquê que a gente vai usar essas ferramentas. E quando eu falo que tem diferentes tipos de revisões, né? Aqui eu estou falando só de ensaio clínico. A Cochrane tem agora o ROB 2.0 é uma ferramenta muito reconhecida como avaliação de risco de viés. E aí eu falo para vocês têm que ter uma formação muito grande em método de pesquisa. Aqui eu só estou falando em método de pesquisa experimental clínica, que avaliou uma intervenção. Então eu tenho que ter conceito do que é aleatorização, do que é mascaramento, do que é viés de performance, né? Como que eu vou medir essa intervenção entregue, se pode ter ou não viés de performance nesse estudo. E aí eu tenho que ter muito conhecimento de delineamento de pesquisa. E essa é uma das maiores dificuldades
de quando os alunos estão desenvolvendo, porque você tem que ter a formação de um método, né, que você vai aprender a conduzir uma revisão sistemática, mas daí você tem que saber avaliar outro método de pesquisa. Aqui a gente só está falando em ensaio clínico, mas se eu vou trabalhar com uma de prevalência, eu tenho que saber avaliar a coorte, se a coorte é prospectiva, retrospectiva, se tem odds rate, se é risco relativo, se essa medida está correta ou não, né? Vocês viram há pouco tempo a retirada da Lancet do estudo por conta de uma análise estatística que não estava muito clara sobre hidrocloroquina e hidroxicloroquina e cloroquina. Então, foi retirado. Então, quando você faz a revisão, você está avaliando isso nos estudos, para você ter uma evidência única e ver qual é a certeza dessa evidência, tá? Então, a primeira fase é a construção de protocolo. Vocês hoje não conseguem publicar nenhuma revisão sem um número de protocolo, sem ter encaminhado o protocolo de pesquisa de vocês para algum lugar e ter tido uma avaliação por revisores, tá? Eu preciso pensar em recursos humanos e os materiais necessários. Não sejam ingênuos em achar que vocês conseguem desenvolver uma revisão sistemática sozinho, tá? No mínimo, você tem que ter 3 pessoas. Quando a gente fala em estratégia de busca, seleção de estudos, e o terceiro revisor, ou coleta de dados com 2 pessoas e um terceiro revisor para tirar as dúvidas, no mínimo eu estou falando em 3 pessoas. E eu tenho que ter uma pessoa experiente, que saiba trabalhar com essas ferramentas, que saiba fazer o risco de viés, que saiba fazer o grade, que saiba fazer a meta-análise, né? Porque talvez eu não vou conseguir fazer tudo de início. E às vezes eu posso fazer errado, então eu tenho que ter na minha equipe alguém que consiga olhar para isso, tá? Então, nenhuma revisão se publica sem protocolo. Então, quem está fazendo revisão, montem o protocolo de vocês, mandem para a Próspero, mandem para a BMC, só que daí é uma revista pago, tenham um número, tenha a publicação desse protocolo, porque todas as revistas, principalmente as internacionais, pedem um protocolo para que você consiga publicar. E o protocolo é o seu planejamento de pesquisa, o que você está propondo. Olha, eu estou propondo essa pergunta com esses critérios de elegibilidade. E que ferramentas eu vou usar? Quem é o meu desfecho? Qual que é a definição desse meu desfecho? Ela é uma variável dicotômica? Como que eu vou mensurar para fazer minha meta-análise? É sim ou não? Eu vou avaliar a viés de seleção pelo gráfico de funil, né? Então eu tenho que saber, conhecer todas essas ferramentas. Isso tudo é disponível no Heavyman. Quem domina o R, no R ele é disponível, né? Você pode fazer meta-análises no R, você pode fazer gráfico de funil no R, só que o R, como vocês sabem, ele é a base de comando, né? Você não é tão simples como o Heavyman. A Joana Brinks tem o Summary. O Summary também é um software, só que você tem que pagar para ter acesso. Você pode usar as ferramentas, isso é uma coisa que sempre me pergunta. Posso usar as ferramentas? Pode. As ferramentas estão no manuais e elas são livres, as ferramentas para avaliação de qualidade metodológica do tipo de estudo. Mas o Summary, que é o que você usaria para fazer a extração e te ajudar a montar a sua revisão sistemática, fazer meta-análise, ele é pago, né? A gente tem que pagar e eu sei que ele não é um valor barato. O Heavyman, ainda, as pessoas que criaram ele, da Cochrane, tem-se que deve ser de domínio público, né? Porque a Cochrane nasceu dessa forma, para melhorar a assistência à saúde. Mas hoje a gente tem visto, por exemplo, a Covidence, você tem que pagar, que é uma plataforma parecida com o Ryan, mas o Ryan não, que são as plataformas de manejo de escolha, a gente vai falar isso mais para frente. Então, essas coisas estão mudando, tá? O Próspero é gratuito, da Universidade de Duke, da Inglaterra. Tá? Então, escolher a sua equipe, você tem que olhar a competência de cada pessoa que está na sua equipe. Porque não adianta você colocar várias pessoas que não vão te ajudar lá.
porque as etapas de uma revisão, elas são bastante trabalhosas. E hoje a gente sabe que entre o término da estratégia de busca e a publicação tem que ter 6 meses. Se tiver mais do que isso, eu vou ter que atualizar minha busca. Então, eu tenho que ter uma equipe que trabalha, que responde rapidamente, que não fique protelando, tá? E aqui eu trago para vocês o site do Próspero. O Próspero, ele hoje ele está publicando muito rapidamente Covid, como tudo no mundo, né? Revisões que se propõem a avaliar a Covid, ele está passando rápido, mas ele teve uma mudança muito grande desde a primeira vez que eu registrei lá em 2017 para agora. Ele está muito mais rigoroso, né? Ele é do sistema de saúde, né? De pesquisa em saúde da Inglaterra. Eu posso também na Joanna Brinks, eu posso também na Cochrane, mas só que aí é aquilo que eu falei para vocês, tem um formulário específico, eu tenho que entrar num grupo de pesquisa e esse grupo de pesquisa tem que me aceitar, tá? Não é impossível. Se você tiver um assunto, uma temática de interesse importante e ninguém sintetizou aquilo, você consegue talvez entrar num grupo e ter esse apoio deles. A segunda fase, então, quando a gente fala em fases, eu quero que vocês pensem em algo dinâmico. Quando eu fiz o meu protocolo, eu gerei a minha revisão. E aí, agora eu vou falar para vocês como que eu desenvolvo cada uma das revisões que já estão descritas lá no protocolo. E que para eu propor meu protocolo, eu sempre tenho que olhar se tem revisão feita ou não sobre aquilo, ou se tem alguma coisa já protocolada para que eu não faça algo duplicado. A gente tem colegas dentro do grupo, né, que a gente trabalha de revisão sistemática, que às vezes vê lá no Próspero, ó, tá, a pessoa propôs o protocolo foi publicado, mas já faz 5 anos que aquilo lá está lá. Eles entraram em contato com o autor principal. Olha, você deu seguimento, você fez. Não, não fiz. Bom, a gente pode se juntar a você para desenvolver essa pesquisa, né, que você propôs e entrar nesse protocolo. Daí você pode editar esse protocolo, mandar com justificativa para Próspero. Então, a gente tem várias alternativas, tá? Então, que é a definição de uma pergunta, né? A atividade, ela é a essência da sua revisão. Sempre que eu faço um parecer, o que eu olho é se o título está batendo com o objetivo ele casa com a pergunta de pesquisa, se os critérios de elegibilidade casam com a pergunta e se eles estão lá no fluxograma da mesma forma, porque o que a gente vê é um desvio do revisor nesse caminho. Ele vai encontrando coisas e ele vai se desviando daquilo que ele se propôs. Por isso que a gente tem discutido muito entre nós que, para avaliar uma revisão, a gente tem que pegar o protocolo, ver o que o autor propôs no protocolo e ver o que ele publicou, quais foram os desvios dele e perguntar para ele por quê e por que ele não editou aquele protocolo. Isso não acontece na Cochrane e isso não acontece na Joanna Brinks, até porque eles têm protocolos muito mais fechados. Se vocês forem ver na Cochrane, às vezes tem revisão publicada com 2 estudos, tá? Tem uma revisão de máscara cirúrgica bastante antiga sobre controle de infecção de sítio cirúrgico. Eles queriam ver se a máscara ela protegia a infecção de sítio cirúrgico. Tem 2 estudos lá, não são estudos experimentais. Eu acho que estudo de corte, que eles também trabalham com isso, né? Porque a gente tem situações que a gente não pode pôr no paciente, por exemplo, câncer, uso de droga, uso de álcool. Então, eu vou trabalhar com estudo caso-controle, com coorte, e o handbook da Cochrane nos permite isso. Você avalia uma intervenção, fator de risco, fator de exposição em cima disso. E o que eles viram? Eles viram que a máscara ela é uma proteção individual. E o que evita a infecção de sítio cirúrgico não é usar a máscara, mas sim a equipe não falar. A equipe que não usou máscara e não falou, ela contaminou muito menos do que a equipe que usou máscara e conversou o tempo todo. Mas é uma revisão bem antiga, ninguém mais fez estudos de intervenção sobre isso, né?
sobre essa temática, mas está lá publicado, com 2 estudos, na Cochrane. E a Cochrane, ela tem aquela coisa que você tem que até eles brincam que você deve até colocar sua revisão no testamento, porque alguém vai ter que atualizá-la a cada 2, 3 anos, e se não atualizar, ela é retirada, né? Então, tem isso também. Então, o cerne da sua pesquisa está na sua pergunta de pesquisa, né? Que ela vai dizer para você como conduzir as outras fases, que vai incluir, então, quem são os participantes da sua revisão, qual que é a intervenção que você está avaliando, com quem que você vai comparar essa intervenção. Você tem uma intervenção nova e quer comparar com uma intervenção que naquele momento é a intervenção referência, né? A antiga padrão ouro que todo mundo usa. E aí, quem são os resultados a serem mensurados? Então, quem é meu desfecho, né? Qual que é a definição para o meu desfecho? Como que eu vou considerar o meu desfecho? Porque os estudos nem sempre são iguais. Eles avaliam o mesmo desfecho, mas eu vou tornar aquela minha variável dicotômica, ocorreu ou não ocorreu, a minha variável vai ser contínua, né? Por exemplo, a professora Cristina trabalha com hipotermia, ela trabalha com uma média, né? Como que eu transformo média? Média de temperatura, é uma variável contínua, 36, 36,1, 36,2, e aí eu consigo propor qual é a efetividade da minha intervenção, abaixar 0,1, abaixar 0,2, digo, aumentar, né? Então, eu tenho que ter muito claro isso. Então, por isso que eu tenho que ter muito domínio do assunto que eu estou estudando, tá? E aqui é um exemplo para vocês da estratégia que a gente usa para intervenção, né? Que é o acrônimo PICO, né? Todo mundo usa isso. Paciente ou problema, a intervenção, a comparação, ela pode ser o comparador, que é a referência, ou então o cuidado, que é o cuidado padrão naquele momento, e os desfechos a serem mensurados. Como que eu vou mensurar? Definir e como eles vão ser mensurados. E eu posso ter mais do que um desfecho. Eu posso ter o desfecho primário, mas eu posso ter desfechos secundários na minha revisão. A terceira fase, ela é busca dos estudos, né? Essa busca, ela tem que ser sem tempo, sem limite de data, sem limite de língua. E aí, quando a gente fala limite de língua, a gente tem um problema. Nós temos familiaridades com o alfabeto latino-romano, né? Então, a gente pode fazer isso como um limite. Mas, se eu vou pesquisar algo, por exemplo, Covid, e esse Covid, da minha revisão, eu achei 6 estudos. Desses 6, 4 estão em mandarim, que é chinês, eu vou ter que dar um jeito de traduzir, né? Quando eu coloco alfabeto latino-romano, eu estou tirando a língua árabe, eu estou tirando o mandarim, só que eu tenho que tomar cuidado com isso. Se eu excluir muitos estudos por conta de língua, não é considerado uma revisão sistemática, tem um viés de seleção e de síntese de evidência. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu não posso falar, eu vou só inglês, português e espanhol. Né? Por isso que muitas das revisões estão sendo refeitas, porque antigamente só se fazia no inglês, né? E hoje não se publica mais, se você não... Então, os grandes grupos, se você olhar para a Joana Brinks, ela tem um português, ela tem um chinês nos grupos dela, ela tem um árabe, para ajudar na tradução desses artigos. E a gente vai ter que dar conta disso, né? Eu sei que vocês são jovens e conhecem um monte de aplicativos que fazem isso. Só que a gente só tem que tomar cuidado com a qualidade desse aplicativo e se ela vai me dar o resultado da leitura, tá? Então, ela tem que ser a chave do processo, né? Ela está muito alinhada, ela está alicerçada à minha pergunta de pesquisa. O item que tem na minha pergunta de pesquisa tem que ter na minha estratégia de busca, senão a minha estratégia está completamente errada e eu não vou conseguir publicar, tá? E aí eu tenho que trabalhar com material, que é o que eu falei para vocês, publicado e não publicado, literatura cinzenta. Vou para bases de dados eletrônicas. Hoje a gente não tem trabalhado muito com busca manual em periódico.
Mas temos trabalhado sim com a Hand Search. Então, depois que eu defini uma amostra, né? Então, eu tenho 12 estudos elegíveis. Eu vou olhar para as referências desses 12 estudos e ver se alguma das referências dos estudos avaliados, que são da minha amostra, respondem à minha pergunta e podem ou não entrar na minha revisão. Às vezes isso acontece, tá? E identificação de material não publicado. Porque é o que eu falei para vocês. A grande crítica da revisão é o viés de seleção, é o seu tendão de Aquiles, é a sua fragilidade. Eu não posso dizer que eu fiz exaustão e tenho a síntese da evidência que tenha uma certeza muito fraca, moderada ou forte, se eu não tenho certeza que eu busquei tudo que existia, tá? Então, fiquem muito, muito atentos a isso, tá? Hoje a gente tem formas, né, de gerenciamento. Quando eu comecei a fazer revisão, a gente fazia tudo manual, porque a gente não trabalhava com instituições como a Cochrane ou como a Joana Brinks, né? E a Joana Brinks, ela melhorou muito ela evoluiu muito depois de 2014, 2015. Mas a gente tem que trabalhar com gerenciador de referência para eu faço a estratégia de busca nas bases de dados. E aí uma coisa que sempre me perguntam e que eu não falei é quantas bases de dados? O máximo que você puder, tá? Se vocês olharem no handbook da Cochrane, ele falava no anterior, nesse eu não procurei, mas no anterior ele falava, você tem que ter o PubMed, você tem que ter o Embase e você tem que ter a central da Cochrane. Eu hoje trabalho assim com Web of Science, Scopus, Lilacs, porque é uma coisa que a gente domina. Trabalho com o PubMed, trabalho com a Embase, que hoje é aberta para todas do Brasil pelo periódico CAPES, já era pela USP. Eu trabalho com a Livivo, que é uma base de dados muito nova da Europa. E aí tem a Sinal, tem aquelas específicas da área. Então, eu estou trabalhando com ciências sociais, eu estou trabalhando com fisioterapia. Então, Pedro, Psychoinfo, né? E aí eu faço a busca nessas bases. O mundo ideal, e ele deve ser feito pelo revisor principal, né? Todos da equipe revisaram a estratégia de busca e dizem assim, tá ok, ela tem o sinônimo suficiente para fazer uma varredura na literatura sobre esse conhecimento. Eu vou tentar trabalhar, a gente tem uma bibliotecária muito boa aí, na Biblioteca Central, que nos ajuda nos truncamentos, tá? Nas formas de trabalhar os sinônimos, plural, singular. E como que eu consigo isso? Tendo conhecimento da temática e tendo lido muitos artigos sobre aquilo, e não só nos vocabulários controlados como Mesh, como Entry, como títulos Head da Sinal, tá? E aí eu uso o gerenciador de referência como meu banco de dados. Eu trabalho com EndNote. Tem gente que ama o Mendeley, que fala que funciona muito bem. Então, isso é uma questão de adaptação, mas eu tenho que ter um gerenciador. Eu não tenho o EndNote desktop. Ele é melhor porque você tem mais recursos. Mas o Web EndNote, ele dá para ele funcionar. O que a gente faz, né, é montar um e-mail para cada revisão e só o revisor principal é que vai fazer isso. Eu não tenho que fazer duas estratégias de busca, é só eu fecho a estratégia de busca, as palavras, mas quem vai buscar é só uma pessoa. Passa para o EndNote, deixa lá como o meu banco de dados, tiro as duplicadas e eu posso passar para plataformas que me ajudam na leitura de título e resumo, inclusão ou não. Uma delas é a Ryan. A Ryan é a que tem sido mais usada porque ela é gratuita, mas eu também tenho a Covidence, que ela foi comprada pela Cochrane, e eu consigo extrair eu consigo exportar gratuitamente 500 estudos por vez. A Covidence ela é bastante interessante porque ela te permite fazer toda a extração dos dados dentro dela. Então fica tudo lá. Mas a Ryan também ela me dá o meu fluxograma,
quem saiu na primeira rodada, né, na fase 1, né, que é leitura de título e resumo. E sempre, vocês têm que sempre ter assim em mente, tá? Que é um erro que eu vejo muito comum nos meus alunos. Eu tenho uma pergunta de pesquisa. Eu tenho sim os critérios de elegibilidade. Mas quando eu estou na Ryan, eu não estou aplicando os meus critérios de elegibilidade. Eu estou lendo título e resumo para ver se aquele estudo entra ou não. Na dúvida, não tenho certeza, eu incluo. Eu não vou ficar procurando na Ryan se é um abstract, se algum critério meu de exclusão, não é esse o momento. Essa é a fase 1. 2 revisores. Vai ter conflito? Vai. Quem vai resolver? O terceiro revisor. Ele vai falar, entra ou não entra. Tenho dados para falar assim, não, esse estudo não é do escopo da revisão. Ou, não tenho certeza, precisa entrar. E aí depois eu tenho a fase 2, que é a leitura na íntegra de todos os estudos que entraram. Por 2 revisores também, isso é obrigatório. A extração de dados por 2, e aí eu vou ter certeza se todos os estudos são elegíveis ou não, se eles entram, os elegíveis, se eles entram ou não, e depois fazer a extração dos dados da síntese narrativa, né, que é o que a gente chama de análise qualitativa dos estudos, também pelos 2 revisores. Muita gente pergunta, eu preciso fazer índice capa de concordância entre essas, né, que é aquele sim, não. Olha, eu nunca fiz, eu vejo em poucas revistas as pessoas trabalharem com isso. A Cochrane não trabalha com isso, né? E aí é uma opção sua. Segundo a professora Cláudia, é um teste bastante simples, né? Porque é a resposta do revisor 1 e a resposta do revisor 2, e você vai ver a concordância entre essas duas pessoas. Só que você tem a fase 1 e a fase 2, você sempre vai ter o terceiro revisor, que é o expert, que vai dar a palavra final. Então, eu não vejo muito sentido, tá? Essa é a minha opinião e eu não trabalho com isso. Aqui eu trouxe para vocês o fluxograma do Prisma. Eu falei para vocês que eu uso essa referência do professor Moher para a condução da revisão. Ele descreve todas as fases. E aí eu tenho que fazer esse fluxograma, né? Quando eu falo da fase 1, eu estou falando dessa fase aqui. E quando eu falo da fase 2, eu estou falando dessa fase aqui. Na fase 1, eu vou excluir os registros, mas eu não tenho que justificar o porquê que eu fiz. Na verdade, eu fiz leitura de título e resumo e não respondeu a minha pergunta. Então, foi excluído. Só que quando eu incluí ele aqui para o elegível na leitura na íntegra, e eu vou ter que ler todos esses artigos, eu vou ter que justificar o porquê que eu excluí esses artigos. E aí aqui está um outro grande erro de vocês. O que vocês descrevem aqui como motivo de exclusão não casa com os seus critérios de elegibilidade, tá? Como que eu posso propor um critério de elegibilidade com a minha pergunta no meu protocolo e depois, na hora que eu vou excluir, eu crio um novo critério para excluir? Então, aqui, às vezes, ocorre uma outra falha. E prestem atenção, que aqui ele está falando de registros. E depois de registro, ele passa para artigos. E depois de artigos, ele passa para estudos. Por que isso? Porque você pode ter 3, 4 artigos do mesmo estudo. E aí eu vou trabalhar com o estudo principal. Tenham cuidado com isso, tá? Porque eles sabem que existe isso, por isso que é escrito dessa forma, tá? Registros, artigos e depois estudos. Eu vou trabalhar com o estudo, tá? A quarta fase, então, são a seleção desses estudos. Então, eu tenho a amostra da minha revisão, que consiste do tópico, a seleção dos estudos que vão entrar. Elas têm que ser guiadas pelos critérios determinados explícitos e previamente no protocolo, né? E aí os critérios de inclusão e de exclusão, eles vão estar relacionados ao quê? Com a população, com a intervenção, com a comparação e com os resultados, e eu posso também
o tipo de estudo, tá? Quem que entra, quem que não entra e maybe. Isso, todas as plataformas para avaliação dos dois revisores de forma independente, mascarada, ela me dá essas opções de respostas. E o terceiro revisor é que vai decidir isso, tá? Que é a pessoa que, teoricamente, seria a mais graduada e que teria mais conhecimento daquele assunto, tá? A quinta fase, então, só para deixar claro, então, usem um gerenciador, o que vocês gostem mais para o banco de dados de vocês, façam pastas com o nome das bases, removam os duplicados e depois façam a exportação para uma plataforma. A que vocês preferirem, Covidence, Ryan. O Ryan, vocês que são muito jovens, né? Você pode baixar como aplicativo no celular e trabalhar de forma offline. Então, às vezes, você tem um tempo, você baixou tudo lá e você vai fazendo exclusão. A gente sabe, por alguma experiência, que você não consegue fazer mais do que a leitura de 200 títulos e resumos por dia. O recomendável é que você trabalhe 1 hora, pare um pouquinho e trabalhe mais outra hora. E você vai conseguir fazer a avaliação aí de 200 títulos e resumos para ver se entraram. Depois disso, a sua capacidade de concentração se perde e você começa até a esquecer qual era a sua pergunta e seus critérios de elegibilidade. Então, a gente não pode achar que uma revisão ela é simples porque eu não vou coletar dados em campo. Na verdade, eu tenho que ter muito mais afim com o meu cronograma e datas, né? Até por causa que eu falei para vocês que se eu tiver uma estratégia de busca com mais de 6 meses, eu não consigo publicar na revista, né? Que é isso que as revistas internacionais estão pedindo. Então, eu tenho que fazer isso muito rápido, tá? Eu tenho que ter bastante determinação, foco, disciplina, tá? Então, a quinta fase é o que a gente chama de avaliação crítica. Essa avaliação crítica, gente, não é uma avaliação crítica do que eu, Renata, acho. É uma avaliação fundamentada em ferramentas, né, que vão olhar os vieses dos dados que estão no estudo, né, para eu falar sobre rigor metodológico desses métodos de cada estudo, tá? Então, eu tenho avaliação crítica de cada estudo. Cada estudo vai ter um risco of bias, né? E aí eu tenho que saber avaliar todos aqueles vieses, né? Viés de seleção, viés de performance, viés de mascaramento. No livro da Cochrane, ele traz tudo isso e eu vou ter que saber avaliar. Então, eu tenho que saber fazer análise crítica de um estudo, baseado numa ferramenta, não nunca no que eu acho, tá? E aí eu vejo que os métodos de revisão, eles não são simples, eles não são impossíveis, mas eles são grandes formadores de pesquisadores, né? Eu tive aula com um docente da Cochrane e eu brincava muito com ele, porque eu já desenvolvi ensaio clínico. E eu falava para ele que a minha régua de avaliação do rigor metodológico era uma régua baixa, porque eu era simpatizante de quem fez um ensaio clínico, porque eu sei o quanto que o ensaio clínico tem dificuldades dentro dele, né, na sua condução. E ele, como revisor, falava assim, mas eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupado se ele fez ou não da forma que deveria ser feito. E aí eu vi que eu tinha que subir a minha régua de avaliação para ter mais confiança na evidência. Então, ele até brincava, revisores odeiam ensaístas e ensaístas odeiam revisores. Uma forma que a gente tem para fazer isso, e até a minha última aluna, a Daiane, que está aí na aula com vocês, fez na revisão dela, foi fazer a avaliação da qualidade metodológica dos estudos e ela deu a oportunidade para cada autor de estudo dizer se a avaliação dela estava adequada ou não. Então, ela mandava a ferramenta que ela usou,
o estudo que ela avaliou, quais os scores que ela deu, e ela dizia para o autor principal: você concorda ou não? E ela foi muito interessante, porque as pessoas ficam bravas depois que sai a publicação, mas ela recebeu a resposta só de uma. E essa pessoa falou assim: não, a sua avaliação está corretíssima sobre o meu estudo. Então, a gente tem vários recursos de aumentar o nosso rigor metodológico e de não ser uma coisa que a Renata acha, né? Eu tenho uma ferramenta e ainda eu posso perguntar para o autor se a forma que eu apliquei aquela ferramenta no estudo dele, ele concorda ou não concorda. Óbvio que eu vou usar a ferramenta da forma adequada. Se ele não concordar, ele vai ter que justificar. Porque provavelmente no estudo dele não estava descrito aquilo. E aí, na minha discussão, eu vou apresentar isso. E eu guardo todas essas minhas trocas de e-mail como prova. Prova, sim, como banco de dados, porque se a revista me pedir, eu tenho como comprovar, ok? Que eu fiz isso. E a sexta fase, então, é a coleta de dados. Essa coleta de dados ela tem que ser com auxílio de um formulário. Esse formulário, gente, a Cochrane, o livro da Cochrane, ele traz os itens que são essenciais e a gente tem que sempre lembrar que tem que estar voltado para a minha pergunta de pesquisa, tá? Por que eu tenho formulário? Por exemplo, se eu trabalhasse na Covidence, a Covidence ela tem o espaço para fazer essa extração dos dados, eu e o meu segundo revisor. São formas de assegurar que todos os dados relevantes sejam coletados, minimizar os riscos dos erros de transcrição, porque eu vou extrair o dado bruto, eu não vou interpretar o dado. Vocês entendem a diferença? Eu vou contar o que o cara fez e não interpretar como o cara fez. Não pode ter nunca o meu julgamento, Renata, eu tenho que ter uma ferramenta e essa ferramenta que vai me guiar, tá? Para garantir, então, a precisão na checagem dos dados e servir como registro. Ele vai ser específico para cada pergunta de pesquisa, deve conter informações principais a ser compreendida por todos os revisores. Uma outra pergunta que sempre me fazem: mas esse formulário de coleta de dados tem que ter validação de aparência e conteúdo? Óbvio que não vai ser um instrumento que eu vou fazer construto, até porque eu estou trabalhando com método, né? Com conhecimento que é básico a todo pesquisador. Eu, particularmente, eu não faço validação de conteúdo, de aparência e conteúdo dos meus formulários para extração de dados. Eu sigo as recomendações da Cochrane, ok? Ou aí, se vocês quiserem, da Joana Brinks, ou mesmo do Prisma. A gente tem várias entidades que podem, então a gente não precisa ficar inventando a roda, a gente já pode trabalhar com algo que existe, tá bom? Então, são coisas que a gente sempre tem que pensar. Por quê, gente? A gente não pode pensar nisso depois que eu terminei a revisão ou que eu mandei para publicação, tá? Eu vou passar isso porque aqui está muito pequena, mas é só para vocês verem assim, o que eu coleto hoje. Características do estudo, que seria o autor, o ano, o país. Qual o desenho do estudo objetivo? Daí, características da população. Então, por exemplo, média de idade, qual que é o N total do estudo? Daí, características da intervenção. Então, o N que foi atribuído à intervenção, o N que foi atribuído ao controle, grupo controle, quanto tempo durou esse estudo, quais são os resultados primários. E aí, isso aqui é uma coisa muito importante. Qual que é o critério de avaliação usado pelos autores para avaliação dos resultados? Entendeu? Então, por exemplo, aqui tem uma infecção relacionada a catéter. Então, o que ele usou? Tá? Então, aqui ele usou cultura de pele do sítio, ele usou hemocultura, então eu tenho que ter os parâmetros que ele usou para quantificar o meu desfecho, tá? A análise estatística que ele usou, até para eu ver se há uma coerência entre o que ele propôs como estudo e fez a análise,
e os principais resultados, obviamente, respondendo a minha pergunta de pesquisa, tá? Mais do que isso, eu não preciso extrair, eu não preciso fazer uma redação, mas bem focado para responder a minha pergunta. Aqui é um gráfico que eu estou mostrando para vocês sobre o Risk of Bias, tá? É um gráfico que eu fiz no Heavman em 2017. Hoje a gente tem o Risk of Bias 2.0, que é o da Cochrane, e mudou um pouco isso, a forma de avaliar, mas não como se observar, tá? Então, aqui, por exemplo, tem a geração da sequência da randomização. Se essa alocação ela foi sem o conhecimento ou não das pessoas. Os participantes e os profissionais foram mascarados. A avaliação do resultado. Então, tá vendo aqui, viés de seleção, viés de performance, viés de detecção, viés de atrito, viés de como se reporta os dados, né? E outros vieses. Aqui, quando a gente apresenta aqui, a gente consegue ver em porcentagem quais estudos têm mais. Então, eu olho aqui, por exemplo, de todos os estudos que eu avaliei, 75% tem alto risco de viés de performance e de detecção, tá? E por que de performance? Porque fala de mascaramento do participante e do profissional. E eu trabalho com curativo, né? Essa revisão é uma revisão de curativo. O curativo, o paciente vai saber qual que é o curativo que ele está usando, não tem como eu mascarar isso. Né? Ele vai olhar e o profissional que chega lá para trocar, então é muito difícil você fazer essa logística, a não ser que você tivesse estudos que fizesse a alocação de instituições para usos de curativos. Daí você usaria um curativo único. Mas quando você tem um ensaio clínico que avalia, então, dependendo da natureza da minha intervenção, isso daqui pode ter um alto risco de viés. E se eu tiver conhecimento da minha intervenção e conhecimento de como desenvolver um ensaio clínico, eu consigo justificar isso na minha discussão, tá? Aqui é uma outra forma de apresentação por estudos, tá? A base do Heavman não está mais fazendo essa... ele está com a ferramenta velha. Mas se a gente usar a quantificação da ferramenta nova, a gente pode criar essas figuras no Excel. Dá para fazer, ok? E isso daqui já é consagrado, esse tipo de figura, para a gente mandar para as revistas, tá? E a sétima fase, por fim, é a síntese dos dados, né? Que é a finalidade da revisão, que é sintetizar os dados resultantes. E aí eu estou falando que a síntese ela pode ser uma síntese qualitativa, e quando eu falo em síntese qualitativa, eu estou falando de uma síntese narrativa, numa síntese descritiva, e se me permitir aqueles estudos que eu avaliei, se eles são iguais, e me permitirem um pool de análise quantitativa, eu faço uma meta-análise daqueles estudos que são idênticos, tá? Então, aqui, só retomando para você, a síntese pode ser por análise qualitativa, quem usa isso é o professor Moher, não sou eu, que é a descritiva, ou quantitativa, que é a meta-análise. A meta-análise é um sumário estatístico. Então, esse é o grande poder de uma revisão sistemática, né? Quando a gente fala em propor uma nova evidência, quando a gente consegue chegar a uma meta-análise e quantificar se aquela intervenção ela muda o desfecho, né? A partir de eu vou somando vários estudos, então em vez de eu ter um estudo com 100, eu tenho 10 estudos com 10.000 pacientes, essa intervenção ela pode mudar a forma dela. Quando você olha para cada estudo isoladamente, pode ser favorável a intervenção. Quando eu faço um pool total, pode não ter diferença estatisticamente significante. Isso é a coisa muito legal de se fazer uma meta-análise. Porém, toda revisão sistemática vai ter meta-análise? Não, depende da revisão que eu vou fazer. E eu não tenho revisão meta-análise só de... Antigamente eu tinha mais de intervenção de saúde,
mas eu tenho revisão, eu tenho meta-análise de prevalência, de outros tipos de revisões, tá? Mas nem sempre eu vou ter uma meta-análise numa revisão sistemática de intervenção se os meus estudos não são idênticos, tá? E até tem revistas que pedem para você nem publicar a meta-análise se a meta-análise não tem significância. Você descreve, mas você não coloca o forest plot, que é o gráfico do resultado da meta-análise, tá? Então, aqui, retomando a mesma coisa que eu já falei para vocês, as de intervenção de saúde, o foco delas são os estudos de ensaio clínico, vou falar aqui aleatorizado, porque toda vez que eu falo randomizado, a professora Márcia quer puxar a nossa orelha com toda razão, mas a gente não perde essa mania. E aqui é só para vocês verem os forests, né? Então, por exemplo, nesse forest aqui, chama forest porque é gráfico de floresta. Floresta porque como eles eles olham para os pinheiros no Canadá. Né? A forma eles veem isso daí como uma árvore de pinheiro do Canadá, né? Lá como. E aqui, por exemplo, sempre eu tenho o lado esquerdo, né? Eu tenho a linha 1, aonde eu não tenho efeito, tá? Como eu trabalho com ensaios clínicos, eu trabalho com estudos prospectivos. Então, a medida estatística é risco relativo, ok? E hoje a gente já sabe que o modelo para avaliar esses estudos é um modelo randômico, porque eu posso fazer a avaliação da meta-análise por modelo randômico ou não, tá? Aqui é o modelo randômico. O que vocês estão vendo aqui? Aqui, o lado esquerdo sempre é a favor do grupo experimental e sempre do lado direito a favor do grupo controle. E esse diamante aqui é o diamante meta-analítico. É ele que vai me falar se essa meta-análise tem resultado ou não. Esse diamante aqui, por exemplo, ele toca a linha 1. Então, eu não tenho diferença entre as intervenções. Aqui é a mesma coisa, ele está na linha 1. Aqui ele já não toca a linha 1. E isso eu vejo até pelo intervalo de confiança e o resultado do risco relativo da síntese, né, do sumário, que é o diamante meta-analítico. O que eu vejo aqui? Cada estudo individual. Cada estudo tem um peso, esse peso está relacionado à amostra desse estudo. Quanto maior a amostra, mais esse estudo tem uma tendência a levar um resultado dessa meta-análise, tá? Aí eu tenho aqui várias outras informações, por exemplo, o I-quadrado. O I-quadrado é um teste estatístico que o software faz, que ele me mostra a heterogeneidade entre os estudos. Então, aqui está zero. Aqui já uma heterogeneidade maior, 24%, mas é considerado uma baixa heterogeneidade. Se eu tenho uma revisão sistemática com uma alta heterogeneidade entre os estudos, e a heterogeneidade ela não é só estatística, para eu conduzir uma revisão sistemática, uma meta-análise, desculpa, que é já a análise estatística, eu tenho que ter avaliado a heterogeneidade clínica desses estudos e a heterogeneidade metodológica, se elas me viabilizam ou não fazer a análise estatística, ok? Então, assim, aqui nesses dados nesse gráfico eu tenho vários dados para ver se essa evidência ela é confiável ou não. Só que não me basta só fazer a meta-análise. Eu tenho que fazer o grade, tá? O grade, ele não é da Cochrane, o grade, ele é um grupo desenvolvido pelo professor Gordon, lá na McMaster, e ele fala sobre, aqui já mudou esse termo, tá? Eles falam que a melhor tradução para isso é certeza da evidência, tá? O quanto aquela evidência está certa ou não, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, e aí o grade ele é pelo desfecho da minha revisão. Então, aqui, ó, eu tive 2 ensaios clínicos
nessa minha primeira meta-análise aqui. E aí eu tenho os itens que devem ser observados, se eles são graves ou não, e aí eu tenho que escrever por que eu considerei grave. Porque... Pode falar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá. Por que eu descrevi que isso é grave? Por que não é grave? Eu tenho que ter a frase do artigo dizendo por que o risco de viés é grave, por que a inconsistência dos dados é grave, se tem evidência indireta ou não daqueles estudos, quer dizer, o autor estava procurando uma coisa, achou outra e ele descreve a outra coisa, então é uma evidência indireta daquele resultado. Se teve imprecisão nessa medida, e aí vem a qualidade. Por exemplo, a certeza dessa evidência aqui, ela é muito baixa. A certeza dessa outra evidência aqui, que é a frequência da troca de curativo, ela é uma certeza alta, tá? E aqui, da irritação cutânea, ela é uma certeza moderada. Então, mesmo eu não tendo a meta-análise, mesmo eu não tendo o ensaio clínico, eu faço grade até para estudos observacionais. Só que para o grade, né, para qualquer evidência, a evidência que tem, que eu posso afirmar causa e efeito, é o ensaio clínico. Então, o ensaio clínico ele sempre sai com uma qualidade, uma certeza maior. Só que se eu tiver um estudo observacional muito bem feito, ele vai ganhando pontos. E aí, aqui, a confiabilidade dele vai aumentando. Então, eu posso fazer grade tanto para ensaio clínico quanto para uma meta-análise de prevalência que eu trabalhei com estudos de coorte, tá? Ou estudos de associação, eu vou olhar fatores de associação para uma situação, tá? E aqui eu trago para vocês o Prisma, que todos vocês têm acesso para publicar em qualquer revista de revisão sistemática. O professor Moher ainda é a pessoa que preconizou esse checklist, e você diz aí qual que é a página que você descreveu aquilo, e aqui é até uma forma de você facilitar a montagem do seu artigo, né? Porque ele está dizendo para você o que tem que ter, o que não pode faltar. Tá? E eu também tenho o Prisma P, que é para montar o protocolo. Então, o que tem que ter num protocolo? E aqui a gente tem um canal do YouTube, a gente tem um Instagram e tem o Facebook, se vocês quiserem acompanhar. A gente tem tentado gravar algumas aulas, fazer algumas coisas para compartilhar nosso conhecimento, que é um conhecimento um pouco mais especializado em revisão sistemática, para todo mundo. E eu queria agradecer e me colocar à disposição para perguntas, tá? Eu vou parar a apresentação. Pelo menos 10 minutos eu consegui deixar para vocês fazerem perguntas. Eu espero ter sido clara. Nossa, tem mais de 100 perguntas. Não, eu não sei se são perguntas, Lília, eu sei que está monitorizando aí. Você é a Renata, é o e-mail de todo mundo, tá? Ok. Essas são os e-mails, professora. Tá. Tem perguntas que eu notei. Espera só um minutinho aqui. Da Natália, ela fez uma pergunta, uma dúvida. Revisões integrativas também devem incluir a literatura cinzenta? Natália, não. A revisão integrativa ela vem de um outro referencial teórico. Eu até fiz uma live sobre isso há 2 semanas atrás, discutindo, né, o porquê que a revisão integrativa veio para a enfermagem, de que referencial teórico que ela veio, mas a gente não se propõe a fazer a busca exaustiva da literatura. Então, a diferença, se eu for falar a diferença entre revisão integrativa e revisão sistemática, uma revisão integrativa não tem protocolo e ela não tem a finalidade da busca, da exaustão da literatura sobre aquele conhecimento. No entanto, ela permite que eu tenha uma pergunta de pesquisa mais ampla e ela permite que eu inclua estudos com delineamento de pesquisa diferente. E aí o desafio do revisor está em integrar e como integrar esses resultados, tá? Hoje a gente tem usado as ferramentas para avaliação
do método, da qualidade metodológica, dependendo do elemento do estudo, para aumentar o rigor metodológico lá dentro. Tem mais uma pergunta, da Heloísa. Revisão sistemática é apenas para investigar intervenções? Não, eu falei sobre isso. Eu posso fazer uma revisão sistemática de prevalência, que é fator associado, eu vou ver fatores associados a uma certa doença, mas ela tem que ter uma exaustão, ela tem que cumprir todos esses passos. O que a gente tem que ver é se está no momento de... dependendo do que você incluir, o que é a sua pergunta e se é o momento de fazer uma revisão sistemática e não um outro tipo de revisão. Eu não sei se eu respondi ou se você quer algum outro esclarecimento. Eu não sei a sua pergunta, então fica difícil para mim pensar em cima disso. Professora, tem outra. A Isabela Fernanda. O que a professora pensa da plataforma Start? Eu não conheço, Heloísa. Não, como ela chama? Isabela. Eu não conheço. É plataforma do quê? Você pode abrir, Isabela, e me falar? Abrir o seu fone e falar? Sim, professora. Não conheço. Tá me ouvindo? Tô sim. É um software. É que eu já tô googando aqui, vendo se eu acho. É um software para desenvolvimento de revisão sistemática mesmo, Deixa eu abrir ele aqui. Da UFSCar? Da UFSCar, exato. Da UFSCar. Isso. Da UFSCar. Eu acredito, eu nunca trabalhei, tá? Mas eu acredito que sejam plataformas como a Covidence e como a Ryan. Eu preciso entrar para ver, tá? Mas pelo que eu estou vendo aqui é exatamente isso. São ferramentas que te ajudam nessa coisa, na fase 1, na fase 2 do título e resumo, de forma independente. Às vezes lá tem uma planilhinha para você já extraindo os dados, mas pelo que eu estou vendo é exatamente isso. Você faz a extração, traz a referência e você vai, provavelmente você vê cegamente, é uma ferramenta para auxiliar nisso, mas não é ela que vai fazer sua revisão, ela vai te dar ferramentas para que as etapas da revisão sejam feitas pareadas de forma independente. Deu para responder ou não? Pela olhada que eu dei aqui no site. Sim, respondeu, professora. Eu só queria saber a sua opinião mesmo. Não, eu acho que se você... O grande problema nosso é assim, uma coisa que a gente tem que ver. Que revista que eu quero, que revista teria interesse em publicar a minha revisão? Isso é a primeira coisa que eu tenho que perguntar. Essa revista, ela aceita a revisão sistemática? Aceita. Qual é as diretrizes dessa revista para eu desenvolver uma revisão? Porque se essa revista não reconhecer esse software Start, vocês vão ter problema para publicar, entendeu? Entendi. Então é só isso. Uhum. Tá certo. Obrigada, professora. Nada. Tem mais uma pergunta. Raul, ainda em relação à revisão integrativa, você do uso do prisma, FLAU, né, que fala para melhor evidenciar os passos da revisão? O prisma, ele não, na verdade, ele não evidencia os passos da revisão. O fluxograma, né, o flowchart, ele vai dizer como da onde eu saí e como é que eu cheguei na minha amostra final. E quais as bases de dados que eu usei, se eu usei literatura cinzenta ou não, isso é uma opção minha, não é obrigatório, mas o fluxograma, prisma, ele só vai me dar isso, né? Ele não vai me dar as etapas da revisão, ele vai me dar o que você está perguntando, Raul, é isso que você está me perguntando, para melhorar e evidenciar o processo? Sim. O fluxograma prisma, ele deixa muito claro quem entrou e quem saiu
e quais são os meus critérios, porque é muito importante isso, porque às vezes eu saio de 5.000 artigos e incluo 3 da minha revisão, 4. E se eu não contar para as pessoas como eu fiz esse processo, parece que é um processo aleatório, sem rigor metodológico. E o fluxograma é uma forma de você apresentar visualmente o porquê que você excluiu, por que você pôs na elegibilidade, sei lá, 60, 100 artigos e desses 100 só sobrou 3. Eu li e não respondi a minha pergunta, por quê? Qual o critério não atendia? Então, sim, no processo de seleção bibliográfica, da estratégia de busca e descrição de forma reprodutível, é para isso que eu uso o Prisma. Né? O Prisma ele é feito para revisão sistemática, mas a gente tem usado muito o fluxograma para publicar revisão integrativa, tá? Porque a gente entende que é um método de síntese de conhecimentos. Alguns livros chamam até a revisão integrativa de revisão sistemática integrativa. Professora Renata, tem mais uma pergunta. Graciele, na sua disciplina, método de síntese do conhecimento em saúde, irá explicar melhor sobre EndNote, Ryan, Covidence, entre outras plataformas? Será online? Graciele, a ideia é uma disciplina bastante grande, ela vai tomar o semestre todo. Eu não posso te afirmar que ela vai ser online, porque eu preciso estar de acordo com a professora Cristina, mas a gente vai discutir tudo isso. Gerenciador de referência, Ryan, como exportar, como faz a estratégia de busca, como que eu uso o descritor controlado. A gente aborda tudo isso, tá? A ideia na nossa disciplina é que vocês proponham um protocolo de revisão e desenvolva a revisão. Eu tenho várias revisões publicadas com alunos da disciplina de pós-graduação. Quando a gente pega um aluno bastante focado, ele consegue ir até o final e publicar essa revisão, que é uma coisa muito boa para o programa, muito boa para nós, né? E a gente orienta isso, sim. Tem mais uma pergunta. O recorte temporal também pode ser considerado viés? Numa revisão sistemática, eu não posso ter recorte temporal. Eu falei para vocês que nem limite de data e nem temos que ter bastante cuidado com o limite de língua, tá? Mais uma, a da M. Como eu faço para ter acesso à gravação da aula? Aí é com você que é a mentora. Não, eu já até falei, vai ser disponibilizado no YouTube da escola, tá? Assim que vai dar uma edição nela e depois já vai ser disponibilizado. Eu queria aproveitar e falar que nós estamos divulgando todas as palestras nesse canal, né? Temos várias programadas, e esse ano a Renata é a segunda vez que ela, nesse semestre, que ela ministra conteúdo, né, sobre esse tema, né, Renata? Então, vocês terão acesso, poderão voltar na palestra dela, que vai ficar gravada. Me perguntaram se a minha live da revisão integrativa está disponível. Infelizmente, não. Eu fiz com outro grupo de pesquisa e não ficou. Mas a gente pode pensar, aí a Renata pode pensar em a gente chamar uma aula só sobre revisão integrativa e eu falar mais especificamente das diferenças. Não sei. Não, com certeza. Vamos programar sim, Renata. E a gente começou a gravar a partir do momento que a gente entrou nessa questão do trabalho remoto, né? A gente sempre fez, mas não gravávamos. Agora nós estamos com uma proposta de gravar. E já agradeço a sua disponibilidade e já está feito o convite. Vamos só combinar a data. Eu adoro compartilhar conhecimento, ainda mais que eu gosto bastante dessa área. E assim, meninos, o que eu falo não é lei, tá? E as coisas, elas hoje, nesse mundo, vocês sabem melhor do que eu, elas são muito dinâmicas e elas mudam muito rapidamente. Por exemplo, esse handbook da Cochrane vem em 2019, agora em outubro,
para desestruturar tudo a gente, mudar todas as ferramentas e a gente rever tudo. Eu até mandei resumo para Toronto, onde vai ser o colóquio da Cochrane, mas com essa pandemia ninguém sai do país, né? Então eu não sei o que eles vão fazer, se vai fazer online ou não, né? Tem uma pergunta também da professora Fabiana. Se a sua live for aquela realizada com o pessoal da UF, da Faculdade da Federal de Santa Catarina, né? Ela será disponível no Instagram? Não, na verdade, desculpa interromper, na verdade, se você estiver se referindo, Renata, àquela, ela está disponível, sim, no Instagram, porque eu assisti depois. No dia que vocês fizeram a live, eu tinha um compromisso, mas eu consegui assistir depois, se você estiver se referindo a essa mesma live. Então, pessoal, a gente, não sei se a Renata caiu, acho que saiu, ela deve estar voltando. A gente vai tentar buscar todas as palestras dos docentes no link, no canal oficial da escola, tá bom? Então, fiquem tranquilos que a gente já está fazendo isso e a gente pode colocar no canal da escola, tá bom? A partir de agora, vocês terão acesso posteriormente às atividades que a escola sempre fez, previa ser na PEC, cursos e outras, tá? E nós vamos colocar no canal da escola. A partir de agora, nós já estamos na segunda que está sendo gravada. Semana passada, nós realizamos também uma palestra e teve bastante acesso. Essa também, com certeza, ficará disponível para vocês. Aí é bom que vocês, tendo dúvida, vocês voltam, né, lá, né, e podem voltar no que a professora Renata falou. Então, acho que vai ser uma ferramenta muito bacana para todos. Vamos aguardar a professora Renata, a gente já está no horário de encerramento. Ela voltou, pronto. Seu microfone está fechado. Eu só consegui voltar agora, desculpa. Não, foi ótimo, ainda bem que não teve problema durante a apresentação. Nós estamos no nosso horário, né, de finalização. Queria agradecer mais uma vez a Renata pela, né, brilhante apresentação. Nós estamos com 100 pessoas agora, Renata, ao vivo aqui com a gente, tá? Coisa boa. Tivemos mais de 100 ao longo da sua apresentação. Esse ano parece que nós tivemos um probleminha aqui de entrada, algumas pessoas não conseguiram, e a gente está achando que é atualização do programa. Então, mas a gente vai precisar ver isso para não ter problema nas outras, mas como eu estava falando, as pessoas vão poder acessar essa sua aula de hoje, né, porque ficou gravada. Tá certo, tá certo. Então, as pessoas podem voltar se tiverem dúvida naquilo que você explicou. Então, será uma ferramenta muito boa para todos, né, para todos nós. E agradeço mais uma vez a sua participação conosco, viu? Eu que agradeço você e todas as colegas que estão falando aí, a todo mundo que agradeceu a minha aula, gostou, espero ter ajudado e estou bastante disponível. Muito obrigada mesmo, Renata. Obrigada a você. Então, pessoal, boa tarde a todos. Também agradeço a participação de vocês. Eu estou vendo nossas colegas enfermeiras aqui, algumas até no horário de trabalho, Larissa, Gerim, né? Estou vendo colegas que provavelmente estão no trabalho, mantendo aí as recomendações, né, de uso de máscara. Um abraço a todos e até a próxima. Nós temos também mais uma palestra no mês de junho com a professora Lucila. Tá bom? Convido a todos para participar também. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. Tchau. Obrigada.